Somos escravos daquilo que decidimos servir. Esta é uma verdade que deve estar intrínseca em nossa mente. Nós sempre nos entregamos às coisas que nós escolhemos. Se escolhemos servir a Deus, seremos escravos de Cristo, escravos voluntários, e estaremos debaixo do senhorio que vai fazer de tudo para que a nossa vida seja equilibrada. Mas se não servirmos a Cristo e nos entregarmos aos prazeres carnais, seremos escravos do mundo e do diabo, e então estaremos realmente perdidos. Esta é uma decisão que todos nós precisamos tomar. A quem decidiremos servir? Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas escolas bíblicas dominicais, currículo dos jovens, nesse terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje vamos estudar a lição de número 8. Lição de número 8, do dia 25 de agosto de 2024. O título da nossa lição é A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 5, versículos 26 a 28, que diz o seguinte: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos. Resumo da nossa lição, nos diz que o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Tem uma chave que é muito importante na nossa vida para nós entendermos aquilo que é passageiro, aquilo que deixa algum aprendizado para nós e aquilo que não deixa aprendizado nenhum. Primeiro é que Salomão diz em Eclesiastes que tudo é vaidade. O que é vaidade? Vaidade é aquilo que é vão, que não tem significado, que vem, que passa pela nossa vida e não deixa nenhum aprendizado, não produz nenhum crescimento. E nós devemos evitar estas coisas. Outra coisa que nós precisamos entender muito bem é aquilo que é efêmero e aquilo que é perene. Essas duas palavras, que são palavras não muito utilizadas no nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa, elas precisam ser entendidas da seguinte forma: o que é efêmero é aquilo que passa, aquilo que vem e passa depressa demais, é a efemeridade da vida. E aquilo que é duradouro, que é perene, é que permanece na nossa vida. Nós precisamos sempre optar por coisas que são perenes, coisas que são duradouras na nossa vida. Desde o livro de Gênesis, após a queda, é comum ao ser humano optar por aquilo que é efêmero. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz lá em Gênesis que eles fizeram folhas de figueira para se cobrir, porque o pecado fez com que eles tivessem vergonha da nudez que eles já tinham, eles já estavam expostos à nudez. E o pecado fez com que eles tivessem vergonha dessa nudez. Então eles fizeram roupas de figueira para se cobrir, que eram vestes que iria durar quanto tempo? Talvez um dia, 24 horas, um pouco mais, porque naturalmente as folhas de figueira iriam murchar e eles iriam ter a sua vergonha exposta novamente. Deus chegou e fez aquilo que é perene, fez vestes de pele de animais. Então esta é uma chave que nós precisamos sempre entender na nossa vida. O que vamos decidir? Por coisas efêmeras, passageiras, ou por coisas perenes, coisas duradouras? Tudo que Deus faz é perene, é duradouro, porque Deus é eterno. Então nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, principalmente nesse período da juventude. É a proposta da nossa lição, é preciso ter muito cuidado para que nós nos dediquemos às coisas que são perenes. O texto bíblico da nossa lição está em Daniel, capítulo de número 5, versículos 1 ao 6 e os versículos 25 a 31, que nos diz o seguinte: O rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho
na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Esta, pois, é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. O que nós temos aqui como pano de fundo da lição de hoje é um momento em que Deus permite a transição de um império mundial. A Babilônia declina e assume o império mundial o rei Dario, que era um rei medo-persa. Nós vamos perceber aqui que, além de um projeto divino, além de um plano de Deus aqui, para que o povo de Israel pudesse voltar para a sua terra, tem algo interessante no texto também, é que Belsazar, ao ouvir o que Daniel proferir a profecia, os oráculos proféticos que Daniel estava proferindo, a interpretação da escritura na parede, ele coloca Daniel como o terceiro no reino. É claro, Daniel também era o terceiro no reino que estava em ruínas. Agora, veja só que interessante. Deus usa Daniel para falar com o rei Belsazar que o rei dele estava ruindo, que iria desabar. E Belsazar diz, olha, então você vai ser o terceiro no reino. Então isso não era atrativo para Daniel, até porque ele sabia que era um reino que estava em transição. Era um reino transitório que estava prestes a ruir. Que aprendizado nós temos disso? Às vezes nós ficamos tão interessados em assumir posições em lugares que vão ruir. E nós nem percebemos que aquela posição que nós assumiremos vai ser por pouco tempo. Eu volto ao que eu acabei de dizer agora há pouco aqui, em nós nos preocuparmos em trazer para a nossa vida coisas perenes, duradouras, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. É claro que não foi Daniel que quis ser o terceiro no reino. Aqui foi o rei Belsazar que estava dando a Daniel esta, vamos colocar assim entre aspas, né? Essa honraria. Mas era ser o terceiro no reino que estava em transição, que estava prestes a acabar. Aliás, o próprio Daniel havia profetizado sobre isso. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre o banquete de Belsazar. E ele deixa claro para a gente aqui que esta era uma festa carnal. Perceba que Daniel não estava nessa festa. Ele não foi convidado para essa festa. Ele aparece nessa festa quando havia necessidade de alguém que conhecia Deus estar ali. Então, de forma irresponsável, Belsazar e os seus convidados profanaram os vasos sagrados utilizados para beber vinho e render culto aos seus ídolos. Então Nabucodonosor havia levado esses vasos para a Babilônia, mas eles sempre tinham respeitado isso, sempre tinham respeitado. Belsazar agora
movido pelo vinho, ele perde totalmente a noção do que estava fazendo e resolve festejar com os vasos que eram utilizados para adoração a Deus. Já haviam décadas que o povo de Israel estava cativo na Babilônia e esses vasos não tinham sido utilizados de forma profana. Aliás, não tinham sido utilizados de forma alguma, ao que tudo indica. Então, Belsazar resolve utilizar de forma profana. E o nosso escritor deixa claro para a gente aqui um contexto histórico também deste momento. Embora a Bíblia fala que esse rei Belsazar era filho de Nabucodonosor, na verdade, ele era filho de Nabonido. Então, enquanto, tá aí ó, na sua tela, enquanto Nabonido encontrava-se ausente na Babilônia, Belsazar promovia seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônio. Belsazar representa aqui a total falta de noção do que está acontecendo à sua volta. O pai estava guerreando, o Império Babilônico estava prestes a ruir, estava sob ameaça e ele estava festejando. E muito mais, festejando de forma como não deveria. Se ele não deveria nem festejar, muito menos promover uma festa da maneira que ele promoveu. Que festa era essa? Segundo parágrafo da nossa lição, segundo parágrafo do primeiro ponto. Era uma festa profana. E aí o nosso escritor deixa claro que muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Ou seja, ele não conseguiu ter controle, ter domínio da sua própria mente. Ele não conseguiu ter domínio próprio. Outra coisa que o nosso escritor destaca aqui é que, tendo crescido no palácio, Belsazar tinha consciência do que estava fazendo e possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus. Daniel fala isso com ele, né? Ele tinha ideia, ele sabia do que estava acontecendo. Não foi uma atitude desprovida de um completo conhecimento do que estava acontecendo. Uma coisa que Belsazar nos revela aqui é uma total prepotência. O que é prepotência? É quando nós temos as atitudes que outras pessoas tiveram, que levaram essas pessoas a consequências drásticas e acreditamos que não vai acontecer a mesma coisa com a gente. Isto é prepotência, meus irmãos. Isto é prepotência. É entrar no caminho que outros entraram e tiveram consequências graves, sem acreditar que as mesmas consequências que caíram sobre outros, cairão também sobre a nossa vida. Então isso nos mostra que Belsazar, além de tudo, era extremamente prepotente. Terceiro parágrafo da nossa lição, tá aí na sua tela, ó, o perigo do hedonismo. O que é hedonismo? É a busca pelo prazer. Está aqui, ó. O hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante para a vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. De sorte que a primeira pergunta que fazem não é isto é correto, mas sim isto terá prazer. Irmãos, prazer é algo que nós precisamos aprender a disciplinar na nossa vida. Prazer é algo que nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos ter prazer em várias coisas. Nós podemos ter prazer em várias coisas. Nós precisamos direcionar a nossa vida para o tipo de prazer que nós queremos ter. Nós precisamos direcionar a nossa vida para o tipo de prazer que realmente nos envolve. Nós não podemos entregar a nossa vida aos prazeres carnais. E, infelizmente, nós estamos vivendo dias que as pessoas estão entregando a vida aos prazeres de forma totalmente desajustada, estão entregando as suas vidas aos prazeres carnais. O nosso comentarista, o nosso escritor, ainda deixa claro para a gente aqui, ó, uma pesquisa que tem sido feita, verdadeira, real,
E eu quero destacar isso aqui também, ó. Pesquisas têm demonstrado que o excesso de prazer tem deixado pessoas infelizes. O exagero de estímulos leva a comportamentos viciantes e compulsivos. Nós estamos vivendo uma geração viciada em prazer. Viciada em prazer. E essa geração viciada em prazer, ela está perdendo o prazer nos prazeres nas quais estão viciados. Na verdade, é um fato simples. É um fato simples. É só a gente compreender o seguinte: o que está acontecendo com essa geração? Essa geração está sempre querendo uma dose maior de prazer. É como quem usa droga. O organismo vai sempre pedir uma dose maior, sempre pedir uma dose maior. E a pessoa sempre vai dar uma dose maior até chegar à overdose. É isso que está acontecendo com essa geração. A vida não é feita só de prazer. Nós precisamos ser uma geração que desenvolva a capacidade de suportar males, de viver sem os prazeres. Segundo ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O enigma na parede. Vamos lá. Segundo ponto, o enigma na parede. Primeiro parágrafo, a escritura na parede. Nós lemos esse texto e nós percebemos que o que Deus faz ali foi uma forma de chamar a atenção das pessoas que estavam. As pessoas, elas estavam envolvidas na festa de uma forma tão despreocupada que Deus precisou realmente chamar a atenção delas. Então, enquanto o rei e seus convidados se alegravam, subitamente algo misterioso aconteceu. Perceba que essa palavra subitamente
é uma palavra que o nosso escritor coloca aqui, e é uma verdade, não é? Ela demonstra que Deus estava fazendo algo para chamar a atenção das pessoas que estavam envolvidas naquela festa. Meus queridos, isso tem um grande aprendizado para a nossa vida. Às vezes nós estamos tão envolvidos com coisas vãs, com coisas passageiras, que Deus precisa fazer algo para chamar a nossa atenção. E nós percebemos que isso tem acontecido não só na nossa vida pessoal, mas isso tem acontecido também de forma mundial. Às vezes as pessoas estão assim envolvidas com seus deleites, com seus prazeres e não estão nem percebendo mais o peso das consequências que estão para cair sobre elas. Aí o que que Deus faz? Deus faz coisas súbitas para chamar a atenção das pessoas. Então, o enigma, né? A escritura na parede, ela vem justamente para chamar a atenção. E isso aqui, ó, é algo que eu vejo como ato da graça de Deus. Deus está fazendo algo súbito para chamar a atenção, para que ele se reposicione, tome uma atitude e então tenha a oportunidade de arrependimento e de reformular as suas atitudes. Não foi o caso aqui de Belsazar, até porque havia todo um projeto de Deus estabelecido, historicamente falando, para fazer a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Segundo parágrafo, o enigma. E o nosso escritor deixa claro para a gente que, como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita na parede receberia honras e seria o terceiro no comando do reino. Terceiro no reino, como eu disse, que estava para ser conquistado. Qual a relevância? Qual a relevância de ser o terceiro no reino que estava para ser conquistado? No reino que estava em declínio. Como eu disse aqui no início da nossa aula, nós precisamos procurar estar no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus sempre vai trazer coisas perenes para a nossa vida e não coisas efêmeras. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, Daniel é chamado. Então todos os sábios entendidos foram chamados e não puderam resolver aquele problema. A mãe de Belsazar, sabendo quem era Daniel, diz para ele, olha, no tempo do seu pai, havia um homem na Babilônia que ele conseguiria com certeza decifrar isso aí. Então Daniel é chamado. Duas coisas são importantes ser destacadas aqui, ó. Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido, a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. O que o nosso escritor quer dizer com isso aqui? Quando Daniel chega, Belsazar pergunta para ele, és tu aquele Daniel? Ou seja, aquele que foi falado no tempo do meu pai, que interpretava as coisas, você é aquele? Ou seja, a fama de Daniel era conhecida. O caráter de Daniel era conhecido. Em segundo lugar, essa fala do rei Belsazar mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Ele diz, olha, você é aquele Daniel mesmo? Aquele que no tempo do meu pai fazia isso, aquele que interpretava os sonhos, aquele que realmente sabia direcionar, que tinha uma palavra, que era príncipe de todos os sábios, que era líder de todos os sábios. Ou seja, ele sabia desse amadurecimento de Daniel. Nós precisamos, na nossa juventude, é lógico que hoje eu falo nós, não sendo mais jovem, sendo um senhor, mas eu já passei por essa experiência da juventude. Nós precisamos, na nossa juventude, realmente nos dedicar a Deus e criar uma maturidade que vai nos fazer chegar adiante de forma totalmente diferente, de maneira que a gente consiga viver as situações diversas que a vida nos proporciona de forma muito mais madura. Terceiro e último ponto da nossa lição, a sentença divina. Ou seja, Deus estava agora decretando a sua sentença. Repito, era uma punição divina, mas era um momento de Deus fazer a transição do Império da Babilônia para o Império Medo-Persa, a fim de que o povo voltasse também
para a sua terra. Primeiro parágrafo do terceiro ponto, a conduta de Daniel. Algumas coisas aqui vale a pena ser destacadas neste ponto. Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo seu apelido babilônico. Ou seja, eles sabiam quem Daniel era. Isso aqui destaca não o nome que Daniel havia recebido na Babilônia, mas o caráter que Daniel estava mantendo desde que ele chegara na Babilônia, embora fosse jovem. Outra coisa que eu quero destacar nesse ponto, ele fez questão de deixar claro que o rei podia ficar com seus presentes. Daniel não se aproveitou de uma situação que ele seria usado por Deus para ter benefícios pessoais de forma espúria, de forma que não deveria. É claro que Daniel estava ali na corte, ele estava na Babilônia e as coisas estavam acontecendo e de alguma forma ele era, né, beneficiado só de estar no palácio. Mas o que o rei estava fazendo aqui era uma negociação. Não, nós vamos te dar presente, vamos te ajudar, vamos te abençoar. Daniel diz, não. Os seus presentes, você pode ficar com todos eles. Até porque Daniel demonstra uma grande inteligência. Repito isso aqui, talvez pela última vez. Daniel demonstra uma grande inteligência porque o reino estava para ruir. Então, pronto. Outra coisa importante a destacar nesse ponto. Mesmo diante do rei e podendo ser morto, o profeta não suaviza a sua mensagem. Ele exorta Belsazar sobre sua prepotência e pelo pecado que cometeu. Era o mesmo Daniel que havia advertido Nabucodonosor. Ou seja, Daniel não se importa com quem estava na sua frente. O que ele ia fazer era falar a verdade. Nós precisamos ter cuidado para nós não criarmos esse ambiente. Em alguns lugares, nós temos um posicionamento de realmente falarmos aquilo que deve ser falado. Agora, quando estamos em alguns outros lugares, com algumas pessoas, a gente, não, eu não posso falar isso aqui por causa disso. É claro que tudo tem que ter uma medida. Tudo tem que ter uma medida. Mas nós precisamos ter a coragem de falar o que precisa ser dito em qualquer circunstância e em qualquer situação, sem temer quem está à nossa frente. Respeitando, mas sem temer, para que a gente não negocie a verdade de Deus que deve ser expressa através dos nossos lábios. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, o significado da escrita, mene, mene, tekel e parsim. E aqui o próprio Daniel faz a interpretação. Eu gosto desse texto porque esse texto me dá a ideia de que aquele que está com Deus, que tem comunhão com Deus, sabe ler as coisas que ele escreve e não só ler as coisas que ele escreve, sabe interpretar o que Deus quer dizer. Daniel fala para Belsazar, eu lerei a escritura na parede e vou interpretar, vou te dizer o que está escrito. Então a primeira palavra repetida é mene, mene, que significa contado. Depois a outra palavra é tekel, que tinha o sentido de pesar. A última palavra, parsim, que significa dividido. Ou seja, pesado foste na balança, achado em falta, e o teu reino foi dado aos medos e aos persas. Era a punição divina. Deus estava deixando claro ao rei Belsazar que o reino dele tinha chegado ao fim. Terceiro e último parágrafo, o juízo concretizado. E o nosso escritor diz que o juízo divino se abateu naquela mesma noite. A palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. Dario entrou e tomou a cidade da Babilônia. A festa se converteu em pranto. O prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Como falamos desde o início da aula, a efemeridade da vida havia realmente envolvido. A nossa vida é muito passageira, mas muito passageira. Estamos vivos aqui e não sabemos o que pode acontecer no próximo segundo. Estamos com saúde aqui e não sabemos o que pode acontecer no próximo momento. Então, tudo na nossa vida deve se voltar para Deus. Como diz, repito, Eclesiastes. Salomão, ao escrever Eclesiastes, que é um livro para toda a nossa juventude, não é? Tudo é passageiro, tudo é vaidade, mas aquilo que nós construímos em Deus é eterno, tem durabilidade, é perene. Que você construa coisas em Deus e não se entregue aos prazeres passageiros dessa vida, porque eles vão acabar
antes que a gente pense que isso possa acontecer. Mas aquilo que é produzido no reino de Deus é eterno, não tem fim, projeta para a eternidade e promove coisas na nossa vida hoje e no futuro que nós realmente precisamos planejar ao lado do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço, pastor Anderson Silva, e até a semana que vem, em nome de Jesus.